vai falar. 8h30. Repita. 8h30. E vamos falar de notícia local, ainda sobre o assunto com relação aos medicamentos aí de alto custos, dos bloqueios para o governo do estado, né? Para garantir a disponibilidade de medicamentos excepcionais de alto custo aos usuários que não têm condições de adquiri-los, as contas do governo do estado têm passado aí por constantes bloqueios. Somente na gestão atual foram bloqueados mais de 35 milhões pela Justiça Potiguar mediante aí mais de 2.000 processos. No total, desde 2016, ficaram retidos mais de 41 milhões pela Justiça para garantir a medicação gratuita aí desses pacientes através de mais de 3.000 demandas judiciais. Pois é, o tribunal ele revelou esses números que mostram aí remédios para o tratamento de doenças como glaucoma, pressão alta, doenças respiratórias crônicas, que são as mais demandadas para o judiciário e que não tem essa medicação por parte da Unicate. Mas também há medicações aí para o tratamento de pacientes com alguns tipos de câncer, principalmente de intestino, intestino, mama e câncer de próstata. Tem doenças hepáticas também que precisam de medicação de alto custo e a esclerose múltipla, que são remédios mais específicos e estão na lista daqueles mais caros. Então, todas as intervenções que foram feitas pelo Poder Judiciário para bloquear recursos, Júlio Pinheiro, chega a esse valor de quase 36 milhões de reais. A gente falou na semana passada, não foi? Sobre um bloqueio que teve recente nas contas do governo do estado. E, infelizmente, é uma constante, claro. A gente sabe que o governo do estado tem uma dificuldade também em fazer a aquisição desses medicamentos, tanto pela questão logística, porque são medicamentos de curto prazo, né? Alice pode até falar melhor do que eu sobre isso, que alguns medicamentos precisam ser comprados sob demanda e também tem a dificuldade da própria logística. Assim, eu acho que é o melhor a se dizer, por parte do governo do estado. Então, é comum que ocorram essas demandas e o governo do estado muitas vezes não vê nenhum problema em ser demandado judicialmente. Mas o problema não é a demanda judicial, é precisar ter a demanda judicial, pessoal. Porque quando uma pessoa está lá precisando ir atrás de um medicamento, essas pessoas que estão fazendo a demanda judicial é porque não tem para onde correr. Porque se elas pudessem, as que podem, vão lá e compram. E mesmo sendo caro, vão lá, fazem uma força e compram. E essas pessoas muitas vezes não têm condição de fazer um esforço sobrenatural para comprar e compram. Então o governo às vezes termina ganhando, entre aspas, com isso. Porque economiza, porque a pessoa vai comprar na iniciativa privada. Então a demanda judicial deixou de ser um problema para o governo do estado há muito tempo com relação a medicamentos. Eu não estou falando nem da gestão de Fátima Bezerra, porque isso já é histórico. Então a forma com que se trata, que se gere o fornecimento de medicamentos através da Unicate, também das prefeituras, enfim, os medicamentos de alto custo que são fornecidos pelo poder público, tem que ter uma revisão nesse sentido. Não é possível, e a própria justiça, ela também tem que trabalhar com a celeridade maior para fazer com que esses processos, além de não se acumularem, as pessoas não sejam prejudicadas devido à falta do medicamento em si, porque são doenças graves, como a Virginia muito bem falou aqui, doenças crônicas, hepáticas, esclerose lateral amiotrófica, que quem teve alguém da família com essa doença sabe o problema que é. Então, é uma pena e o problema é muito mais embaixo. A gente não pode aqui somente culpar a gestão do governo do estado por isso, porque seria até injusto da nossa parte, mas é importante que se dê uma melhorada nessa questão logística para sanar não somente o problema da judicialização, mas sim do fornecimento em si. A Unicate alega que além da questão do recurso, e segundo a unidade, esse não é nem o principal problema, os fornecedores também são um entrave e o Estado tem dificuldade de negociar e comprar esses remédios, dificuldades de encontrar fornecedores e também de negociar, porque na hora em que tem uma decisão judicial, muitas vezes o fornecedor que vende esse mouse por R$10 coloca o preço mais caro e aí começa uma negociação e o paciente fica no meio dessa negociação financeira, né? Isso acontece também com planos de saúde e clientes da iniciativa privada e o medicamento não chega na ponta. Então a Unicate, além da questão de recursos, alega também muita dificuldade de encontrar aí fornecedores e conseguir negociar com eles preços desses medicamentos que são de alto custo e que precisam chegar ao usuário por meio de decisão judicial. Pois é, a indústria farmacêutica ela tem passado por uma dificuldade realmente. Recentemente nós tivemos dificuldades em medicamentos simples, né, como dipirona solução. Sim, a dificuldade da indústria farmacêutica seria a composição, porque a parte financeira da indústria vai muito bem, obrigada. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia fez com que vários os insumos farmacêuticos realmente faltaram com medicamentos básicos. Nós tivemos aí uma escassez
tremenda de antibióticos, que foi exatamente na época que muitas crianças adoeceram de doenças respiratórias, um caos. Enfim, eu como mãe sei muito bem porque eu passei remédios sobre simples isso. Também, Remédios, né? exatamente, remédios simples. Essa questão que a Unicate alega, né, da dificuldade de encontrar fornecedores, realmente faz sentido, né? Mas uma curiosidade, esses medicamentos, quando eles são comprados pela justiça, eles vêm exatamente no nome do paciente. Então, eles vão para a Unicate, normalmente, né? A minha experiência é em Recife, né? Eu não tive experiência no governo aqui, eu não sei como é que são os protocolos aqui no estado. Mas como é que funciona? O medicamento é comprado pela própria Unicate, tá? A justiça, ela bloqueia o dinheiro, a Unicate, ela faz a compra e esse medicamento, ele vem no nome do paciente. E o paciente, ele vai até a Unicate para pegar. Específico para isso, então, exatamente, não tem como dispensar para outra pessoa. Então, esses pacientes que estão enquadrados, não se preocupem, realmente, quando o medicamento for comprado, vai exatamente para ele, né? E tem também aquele impasse de que medicamentos normais, medicamentos simples, como pressão alta, geralmente eles são distribuídos pelo Ministério da Saúde, né? Aquele impasse que nós comentamos na semana passada, do grupo 1A e do grupo 1B, né? Do grupo 2B, que são os medicamentos que são advindos diretamente do Ministério da Saúde, que não tem a compra pelo Estado, e tem os medicamentos que o dinheiro vem, o repasse financeiro do Ministério da Saúde vem para o Estado, e o Estado é responsável para comprar. Existem alguns medicamentos que não estão incluídos no PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que é um protocolo simples, que é usado no âmbito do SUS a nível nacional, que é onde contém as doenças que são contempladas, o estilo, como é que tem que ser a dispensação desse medicamento, a dose adequada. Então, algumas doenças realmente não estão inclusas nesse protocolo e o paciente, ele tem que ir para demanda judicial. Aí ele tem realmente que recorrer, não a nível nacional, ele tem que recorrer ao Estado para poder comprar esses medicamentos. Então, aí a novela é muito maior do que nós estamos vendo aqui, e a gente espera que tudo termine da melhor forma, que esses pacientes consigam esses medicamentos e que tudo possa dar certo. Pois é, está bem explicado aí por Luciane, conhece bem esse processo. E o pessoal aqui falando, Alice agora está dando aula aqui, o negócio é complicado de entender, é complicado mesmo. É e o bem pessoal complicado, falando, gente. Vocês estão muito vermelhinhos aqui, passando pano para o governo do Estado. Não, pessoal, a gente está só dizendo, não adianta a gente atribuir culpa, se a culpa não é 100% de A ou de B, né? A gente tem que ter um pouco mais de parcimônia com relação a isso. Isso mesmo. 8h37. Repita. 8h37. Chegou aquele momento agora de eu dar um recadinho para você. Requinte e Conforto esperam por você no Riviera Mar de